Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai conversar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre as principais doenças de coluna. A gente sabe que em tempo de pandemia, muitas pessoas tiveram que se adaptar ao home office. Então, esse é um tema muito importante. E eu trago aqui para conversar com a gente o Dr. Luciano Miller, ele que é ortopedista e cirurgião de coluna. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite de estar novamente aqui com você. É sempre um prazer poder ajudar os seus telespectadores. A gente que agradece, doutor, o seu tempinho aí da agenda para conversar com a gente. Como eu disse anteriormente, esse é um tema muito importante, a gente precisa falar sobre isso, já que muitas pessoas estão trabalhando num home office adaptado, né, um home office emergencial. A gente sabe que também pode crescer aí o número de problemas de coluna. Então, por isso que eu queria conversar um pouquinho com o senhor. Dados de uma pesquisa agora no começo do ano, estimam que 27 milhões de pessoas têm algum problema crônico de coluna. E aí eu queria conversar com você quais são as principais doenças de coluna hoje. Tá? A principal, na verdade, não é uma doença, mas um sintoma, é a dor lombar e a dor cervical, né? Isso é importante de colocar porque a gente acha muitas vezes que a dor lombar, a dor cervical é uma doença, mas é um sintoma que, como você falou muito bem, de vários problemas que podem estar ocasionando essa dor, tá? Que são eles, alterações posturais, que levam a sobrecargas de musculatura, sobrecargas de ligamentos, das articulações, e isso gera dor na cervical e na lombar. Também, um pouquinho mais a fundo, algumas doenças podem ocasionar também dor, que seriam a hernia de disco, as alterações nas articulações da coluna, as compressões de estenose, de canal cervical, de canal lombar, tudo essas alterações podem também ocasionar dor e ser um pouquinho mais grave, assim, essas causas de dor. E, doutor, para a gente prevenir, então, essas dores de coluna, o que é importante além da postura? O que mais a gente pode fazer para prevenir esse tipo de dor? Olha, a questão importante em relação à prevenção, a gente tem um equilíbrio na nossa vida. O que deve fazer? Comer bem, né? Ter uma alimentação saudável, ter um sono adequado. A gente tem que estar provado que quando você dorme, fazer atividade física, extremamente importante. Você fazendo atividade física, você fortalece a musculatura do seu corpo, a musculatura cervical, a musculatura lombar. Isso é extremamente importante para você preservar essa coluna vertebral. Evitar tabagismo. O tabagismo diminui a microcirculação. Isso acaba afetando, impactando nos discos da coluna, acelerando processos degenerativos. E principalmente você, no seu trabalho, procurar, ou os estudantes, procurar uma boa ergonomia. O que seria isso? Seria você tá uma cadeira adequada para você trabalhar, uma cadeira que apoie toda a sua coluna, uma cadeira adequada é que você tenha uma altura que o pé fique inteiro no chão, que faça um ângulo de 90 graus no joelho e 90 graus entre a coxa e o seu tronco. Também, quando a gente pensa hoje em dia no uso de telefones celulares e as telas do computador, que essa tela do computador fique na altura dos seus olhos, evite descer muito essa tela, porque a gente sabe que a nossa cabeça pesa 15 graus, pesa 3 a 5 quilos. Cada 15 graus que você flete para frente, você aumenta o peso dessa cabeça em mais 3 quilos. Então, o braço de alavanca na sua cervical, a musculatura cervical, acaba sendo sobrecarregada. E isso, ao longo do tempo, pode gerar tanto dor nessa musculatura, como também sobrecarga nos discos e nas articulações. Então, usar a tela, o aparelho, na posição adequada também vai te ajudar a prevenir dores. Agora, doutor, entrando aí já quais as doenças mais comuns, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Então, a palavra hérnia, né? A hérnia é tudo que sai para fora do
limite normal anatômico. Por exemplo, o nosso corpo humano está bem onde cada órgão fica, localização, tudo assim. Então, a ação desse órgão, desse tecido que sai para fora desse limite normal, é chamado de hérnia. Por isso que hérnia não é só a hérnia de disco, tem hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia de hiato, hérnia incisional, tudo que saiu para fora do limite normal. Isso é uma hérnia. Tá? E a hérnia de disco, o que é? Então, o disco, nada mais é, assim, uma forma bem para os seus telespectadores entenderem, o disco é como se fosse um chiclete bubalu, que tem um chiclete, que é formado por colágeno, e tem o líquido do babalu seria o núcleo pulpar, que seria esse disco. Essa parte do chiclete, que fica em volta, chamado ânulo fibroso, ele vai como lacerando, vai rasgando com o tempo. Algumas pessoas vai como fosse esgarçando, assim, que um tecido vai esgarçando. E aí age então que nem uma barreira, uma barragem. Agora rompe tanto que racha de uma vez e esse conteúdo do centro do disco sai para fora e vai de encontro à dor e causando a hérnia de disco. Então, o que é uma hérnia de disco? É uma dura essa parte externa do disco chamada fibroso com extravasamento desse conteúdo do centro do disco para fora. Isso é caracterizado como uma hérnia de disco. E doutor, a hérnia de disco, existem alguns tipos ou a hérnia de disco é uma única ou existe grau? Como que é? Essa é uma boa. Hoje também você fez uma boa pesquisa. Você entrou bem assim, na questão dos tipos da hérnia. A hérnia de disco é bastante importante, que tem graus, lógico, e tem localizações. O importante sua equação é os telespectadores entenderem que uma protrusão de disco é uma protrusão, não é uma pré-hérnia. Muitos pacientes aqui, a protrusão não é ainda, mas uma hérnia que não rompeu o ligamento totalmente. E daí tem a hérnia quando rompe o ligamento, e daí extravasa já todo o conteúdo para fora. É sintomático que o disco tem substâncias que irritam o nervo, inflamação. Então são mais sintomáticos. E na sequência que fora também causa dor no início. Também, às vezes, o tamanho da hérnia não é uma relação de ser mais grave ou não. Muitas vezes é a localização, como você até colocou. Quanto mais lateral a hérnia, ela pega a região que a gente chama do forame, é uma região que a raiz está mais apertada. Quanto mais, geralmente, sintomáticas, mais difíceis de tratar. Então, o que é importante é entender que a hérnia tem protrusão, é uma hérnia, quando já saiu para fora, e as hérnias mais laterais, mesmo menores sintomas. Então, para o cirurgião, com um especialista de coluna, a gente deve considerar mesmo a localização e a dor do paciente, não apenas o tamanho da hérnia, porque tem hérnias que são muito grandes e tem poucos sintomas e o fragmento reabsorve, enquanto tem hérnias pequenininhas que são bem sintomáticas e acabam evoluindo. Doutor, existe uma faixa etária que a doença acaba atingindo mais, algum fator de risco? A hérnia de disco, ela acaba atingindo mais as pessoas entre 20 e 30 anos, que é a fase que o disco ainda tem bastante gel no centro, então ela tem uma pressão maior desse disco, tá? E uma pergunta também que sempre me fazem no consultório, qual que é a causa da hérnia de disco? Na vida, não só na coluna, mas diversas doenças, tudo é devido a dois fatores: a genética e o estilo de vida. Esse disco é uma malha de colágeno, então você não compra tecidos, camisas que você lava, lava, lava e dura pra caramba, e tem camisas que você compra, lava algumas vezes, garça e rasga. Então isso, se pensar no disco, que é uma malha também de colágeno, isso é genético, né? Essa malha mais firme ou mais forte, esse tecido, é estabelecido pela nossa predisposição genética. Agora, o estilo de vida é que vai agir nessa malha. Então, sedentarismo, sobrepeso, tabagismo,
uma posição de trabalho por muitos e muitos anos de uma forma inadequada, isso vai influenciar e vai aumentar a chance, então, de ter hérnia. Então, a mistura entre predisposição à causa e o estilo de vida que você leva. Em relação à genética, a gente não pode mudar a nossa genética, nosso parentesco, mas a gente pode, então, agir no estilo de vida, melhorando bastante nosso estilo de vida físico, fortalecimento, evitar o tabagismo. É isso que a gente pode ajudar a gente a prevenir uma hernia de disco. E doutor, como diagnosticar a hérnia de disco? Então, a hernia de disco, a gente diagnostica primeiro através de exames como uma ressonância magnética, o exame padrão ouro hoje para diagnosticar a hernia de disco, tá? Mas sempre entender que a hernia de disco, para tratar adequadamente, tem que ter o exame de imagem junto com o exame físico. Tem que examinar o paciente, fazer vários testes, ver força, ver sensibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem um estudo que mostra que pegaram 100 pessoas que nunca sentiram nenhuma dor. E se fizeram só ressonância dessas pessoas, 15% a 20% das pessoas apresentavam algum tipo de protusão, de abolamento de disco, uma pré-hérnia, uma hérnia de disco. Então, assim, a gente não pode querer tratar o exame. A gente tem que ter a queixa do paciente e a queixa do paciente bater muito com o que a gente acha no exame. Tem que correlacionar. Porque senão, porque a dor na coluna é muito prevalente. Tem uma incidência, uma prevalência muito alta na população. E a maioria dessas dores pode ser devido a má postura, dores musculares, dores da articulação da coluna. E às vezes a gente acha até uma hernia lá na ressonância, mas isso não quer dizer que essa hernia é a origem de tudo. A gente tem que entender, examinar muito o paciente para entender da onde vem a queixa dele e não tratar só o exame, tá? Isso é extremamente importante para passar para todo mundo, sabe? E fala um pouquinho para a gente também, doutor, do tipo de tratamento. Eu imagino que como existe alguns graus, deve existir também vários tipos de tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa, porque quando a gente pensa em hérnia de disco, a gente acaba pensando logo em cirurgia. Realmente é só esse o tratamento? Não, isso aqui é o tratamento na minoria dos casos. Mais de 90% dos casos, a gente trata conservadoramente os pacientes. Como é o tratamento do paciente? Paciente que chega com muita dor na coluna e rajada para a perna. A gente pode iniciar com tratamento medicamentoso. Tem diversas classes de medicamentos que a gente utiliza, dependendo da dor mais fraca, mais forte. São eles: analgésicos comuns, a gente pode associar anti-inflamatório, seria um segundo degrau. A gente pode associar opioides fracos, como Tilex, Tramadol, como fortes, um outro degrau, que é oxicodona, metadona e até morfina. Então, depende da queixa, da intensidade da dor, tem uma gama de medicações que o especialista consegue passar para ir também segurando a dor. Também, quando o paciente tem associado contraturas musculares, pode associar um relaxante muscular, isso ajuda bastante. E associar tudo isso, o paciente com uma queixa de hernia de disco, com fisioterapia, que pode ser inicialmente só fisioterapia analgésica, TENS, ultrassom, como também nos pacientes que estão já com sintoma menor, começa a fazer o fortalecimento do core abdominal. Nos casos que tem uma dor que não está melhorando apenas com medicações, atualmente a gente pode indicar infiltrações, são bloqueios de dor, guiadas por radioscopia ou tomografia, que a gente utiliza bastante, mas saber que a gente não deve utilizar infiltrações quando o paciente tem alguma perda de força na perna. Tá? E quando a gente opera o paciente, quando a gente indica cirurgia, a gente indica cirurgia na falha desse tratamento conservador, o paciente mais de 8 semanas, que não está melhorando tomando remédio, porque a gente não pode também ficar dando remédio por muito tempo para esses pacientes, porque sobrecarrega rim, fígado, então tem uma série de complicações o uso de medicações quando a gente usa por muito tempo. Também, quando o paciente apresenta perda de força, o paciente tem uma hérnia, tem uma dor, mas ele não está conseguindo, perdendo força na perna, no joelho, isso a gente não pode deixar evoluir essa perda de força e deve ser indicado cirurgia.
Ou também naqueles pacientes que têm uma dor intratável. Ele não, por exemplo, não tá menos que 8 semanas de dor, mas é uma dor tão forte que o paciente tem que internar, o paciente está sofrendo demais. Então, nesses casos também indica cirurgia. Então, o importante na indicação da cirurgia da hernia de disco é você ter uma conversa franca com o paciente, você mostrar para ele quais os riscos da cirurgia, os benefícios e alertar se o tratamento vai dar certo, não vai dar certo, qual é a chance de dar certo, e daí colocar tudo na mesa de uma forma bem clara e sincera, e assim você discutir com o paciente individualmente, e tem casos que você acaba indicando cirurgia, e tem casos que você, na maioria, você não indica cirurgia. Mas isso deve ter um acompanhamento de perto entre o médico e o paciente para a melhor solução de cada caso. Agora, doutor, aqui na minha pesquisa também eu vi que a lombalgia é uma doença também comum de coluna. Eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é a lombalgia. A lombalgia, ou dor na coluna lombar, é uma dor, tá? Que ela tem origem entre o 12º gradiado costal e até o sulco interglúteo, até o início do glúteo, tá? Então, a dor nessa região é chamado de lombalgia. Como eu falei, a lombalgia é um sintoma, tá? Ela pode ter a causa mais frequente na própria coluna vertebral. Quando eu falo coluna vertebral, estou falando de músculo, ligamento, faceta e disco, tá? Mas não podemos esquecer que a lombalgia pode também ser um sintoma, na minoria dos casos, mas de patologias mais sérias, como tumores abdominais, tumores de órgãos ginecológicos, como útero, ovário, tá? Até o aneurisma da aorta. Então, a gente tem que estar, quando a gente examina um paciente, tem que deixar claro isso para ver se a dor é uma dor mecânica da musculatura mesmo, ligamento, disco, ou uma dor inflamatória, uma dor de algum tumor, alguma outra alteração. Isso tem que ser bem examinado pelo médico para a gente ter uma divisão assim da gravidade dessa lombalgia. E devido a essas dores lombares serem muito prevalentes, incidente e uma incidência alta, a gente até avalia uma triagem inicial, principalmente nos pronto-socorros, de lombalgias que pode ter uma causa mais grave ou menos grave. São chamados critérios de alertas, ou red flags. Quais são? O paciente sofreu trauma, está com uma dor lombar, pode ser uma fratura. O paciente tem uso crônico de corticoide, tem osteoporose, a lombalgia pode ser devido, essa dor lombar pode ser devido a uma fratura por osteoporose. Paciente com febre, perda de peso, pode ser uma infecção ou um tumor. Paciente também que tem déficit neurológico associado à dor lombar, o paciente tem uma dor lombar forte, mas está perdendo força na perna, ou está formigando a perna, pode ser alguma compressão em alguma raiz nervosa também, dando esse quadro de lombocetalgia. E também, bem importante para finalizar assim, esse critério de alerta, crianças não têm dor lombar, a não ser que seja uma queda, tudo. Normalmente não tem dor lombar. Então, criança com dor na coluna, que não está melhorando, tem que ser investigada. Como também pacientes com mais de 65 anos, que tem uma dor sem trauma, sem nada, e começa a ter uma dor insidiosa, que vai aumentando, aumentando, aumentando. Esses pacientes idosos também têm que ser investigados no critério de alerta, porque aumenta muito a incidência nessa faixa etária de tumores metastáticos, como a origem na próstata, no homem, na mama na mulher, e o primeiro sítio de metástase, de alterações tumorais à distância, é na coluna vertebral. Agora, doutor, pelo que o senhor está explicando para a gente, então a lombalgia é um sintoma e um sintoma muito relevante, né? Então, além de crianças e pessoas acima de 65 anos que se sentirem essas dores devem procurar o médico, quando uma pessoa fora dessa faixa etária deve levar em consideração essa dor a ponto de ir buscar também um tratamento médico? Sim, muito bom. Na verdade, assim, a restante da população deve procurar o médico quando tem algum sinal de alerta, né? Procurar o médico, eu acho que todos com uma lombalgia de forte intensidade e não está melhorando, tem que procurar. Mas quando a gente deve pedir muito mais exames, por exemplo, pedir ressonância, tomografia, investigar mesmo. Quando tem um sinal de alerta, quando tem um sinal realmente, por exemplo, como eu falei, perda de força, alteração de sensibilidade membro inferior,
um trauma, sofreu, está com uma lombalgia, mas aconteceu, fazendo de carro, deve ser investigado, pode ter uma fratura aí que pode passar despercebido. Paciente emagrecendo, com febre, deve ser investigado também. Mas aquela lombalgia que, por exemplo, e também por último, paciente com mais de 12 semanas com dor lombar. Paciente que tem uma dor lombar com mais de 12 semanas deve também ser investigado. Aquela lombalgia que não melhora. Mas no paciente, por exemplo, estava fazendo esporte, tem uma dor lombar, acordou de mau jeito, 3, 5 dias, esse paciente, lógico, ele deve procurar o médico para medicar, para fazer uma analgesia, se a dor for muito forte. Mas não tem necessidade desse paciente, sem sinal de alerta, sem uma lombalgia de mais de 4, 6 semanas de evolução, pedir uma ressonância, porque a ressonância, nesse período, não vai mudar o tratamento dele. O tratamento dele inicial vai ser medicamentos, vai ser fisioterapia. A não ser que o paciente realmente começa a ter uma lombalgia que começa a aumentar muito o período de dor, ou em sinais de alerta que eu falei, daí sim deve ser investigado com outros exames. Mas, lógico, assim, procurar o especialista, deve ser procurado sempre que você tiver com uma dor forte, que não estiver melhorando, e o especialista está aí para atender e para medicar também da melhor forma possível. Agora, doutor, outra doença relevante que eu também pesquisei e vi que as pessoas ficam com muitas dúvidas é a artrose na coluna. O que seria artrose na coluna? Tá. Artrose na coluna, a gente fala muito do disco, né? Você vê, até agora a gente falou só do disco intervertebral, que o disco é o que fica entre as duas quadradinhos chamado vértebra, né? Mas a gente não pode esquecer que na parte de trás da coluna a gente tem uma articulação. É uma articulação que tem cartilagem, que é uma articulação que nem a articulação do joelho, que nem a articulação da nossa, que nem a articulação do joelho, que nem a articulação do quadril. E essa articulação tem uma cobertura de cartilagem. Que é a cartilagem? A cartilagem nada mais é que uma proteção da nossa articulação. É como fosse o esmalte do dente. O que é artrose? É como fosse uma cárie, como se essa cartilagem começa a furar essa cartilagem e começa a perder essa capa protetora que serve para deslizar uma articulação em outra e proteger essa articulação. Por quê? Embaixo dessa capa protetora tem osso, e osso tem nervo, e por isso começa a doer. É como fosse uma cárie, a cárie fura esse esmalte do dente, embaixo é osso e tem nervo, por isso a cárie começa a doer. Mesma coisa na cartilagem da coluna. As facetas articulares, elas têm essa cartilagem, com o tempo começa a perder essa cartilagem, e daí esse atrito começa a ter dor. O que é a artrose? É a perda desse revestimento chamado cartilagem dessa articulação. E normalmente a faixa etária mais atingida seriam os idosos mesmo? Sim, normalmente os idosos, porque os idosos já usaram bastante essa cartilagem, ela vai tendo microtraumas e vai perdendo essa cobertura que tem essa proteção. Mas também pode ocorrer em indivíduos mais novos, quando ocorre algum trauma dessa articulação que acaba cartilagem, quando usou muito, de uma maneira muito forte essa cartilagem, começa a degradar muito rapidamente, e algumas também doenças autoimunes, né? Por exemplo, uma artrite pode degradar essa cartilagem e tudo, mas normalmente no pacientes mais idosos, quando começa a perder esse revestimento pelo envelhecimento. E existe uma cura ou existe algum tratamento para esse tipo de dor, para artrose de coluna? Então, na artrose da coluna, o que uma notícia boa que vou dar para os seus espectadores, que são limitados, que seria isso? A artrose do quadril e do joelho começa a desgastar a cartilagem com uma área de muita carga, a fricção é muito forte, então só piora. Na coluna, não. Na coluna, essa articulação com menos movimento e quase uma perda de movimento dessas microarticulações e a dor vai passando naturalmente. Também, a gente nota muito que é cíclico a dor da artrose na coluna. Tem períodos que dói mais, períodos que dói menos, depende de como você utiliza essa articulação. E a gente sabe também que a atividade física, a nutrição dessa cartilagem, ela melhora bastante essa, essa região da cartilagem. Ela melhora bastante
o líquido sinovial que banha essa articulação e uma forma de prevenção. Então, essa é a boa notícia, existe como prevenir e também existe o tratamento, né? Sim, existe uma forma de prevenção com atividade física e o tratamento, existe diversos tratamentos para essa artrose, que seria também medicações, fisioterapia, e em alguns casos, nessas artroses, hoje em dia também a gente pode fazer algumas infiltrações dentro da articulação que aliviam bastante a dor e ajudam o paciente, muitas vezes, a conseguir fazer atividade física com menos dor, evoluir e com isso evitar essa dor ficar crônica. Tá certo. E a osteoporose, doutor? Explica um pouquinho se a osteoporose também pode atingir, a gente fala muito, a gente sabe que pode atingir várias partes do corpo, né? Mas atinge também a coluna? Exatamente. A osteoporose, a gente confunde muito a osteoporose com a artrose, a simetria óssea, se dá dor, não dá dor, né? A artrose é a perda da cartilagem. A osteoporose é a perda das trabéculas de cálcio. O osso fica mais fraco, aí sim, é um enfraquecimento do osso. Inicialmente, isso não causa dor, tá? Isso é deixar bastante claro. Quando vai causar dor a osteoporose? Quando tem microfraturas, que imagina uma caixinha, um soufflé, um chocolate aerado, e não tem todas aquelas trabéculas dentro, mas quando ele fica oco, começa a perder, fica mais oco. Em vez de ter esse monte de trabécula aerada, fica mais uma caixinha oca. Então ela perde, muitas vezes, a força de resistência dela. Então, às vezes, depende, quando você, movimentos pequenos, quedas pequenas, uma torção na coluna, dependendo do grau desse enfraquecimento dessa vértebra, ela desaba, como fosse uma caixinha, desaba, e isso, essas microfraturas, uma fratura, isso vai ocasionar dor para o paciente. Nos casos mais avançados, então, quando já tem as fraturas. E atinge qual faixa etária? Mais os idosos também, ou isso pode acontecer em qualquer fase? A osteoporose, ela atinge os idosos, sem dúvida nenhuma, tá? Que já começa as alterações do cálcio, tá? E também atinge mais mulheres por essa questão mais frequente da alteração hormonal, mas também pode ter, em algumas doenças específicas, pode atingir pacientes mais numa faixa etária menor, mas geralmente são mais idosos já que começam a ter maiores casos de osteoporose. E como diagnosticar? A gente acaba diagnosticando só quando acontece, por exemplo, o pior, né? Que nem o senhor estava comentando com a gente? A osteoporose ela é diagnosticada muitas vezes de uma forma indireta, através de radiografias, que a gente vê já a densidade óssea, né? A gente consegue ver algumas alterações no osso, mas o exame de eleição para diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea. A densitometria óssea a gente consegue dosar a massa óssea do indivíduo. É importante que esse exame deve ser feito principalmente nos pacientes mais idosos ou nas mulheres que já estão perto da menopausa. Isso realmente daí sim deve ser solicitado a densitometria óssea. Ou aqueles pacientes que têm história familiar muito grande, osteoporose, numa idade menor. Mas não tem necessidade de fazer uma densitometria óssea, por exemplo, num paciente de 30 anos de idade, que não tem nenhuma história familiar, é um exame desnecessário. Vai pedir mais perto da menopausa, na mulher, ou no homem um pouco mais depois dos 60 anos de idade, ou quando tem uma história familiar, você pode pedir antes esses exames. Mas o exame diagnóstico é densitometria óssea. E o tratamento, como é feito? O tratamento inicial deve ser feito de uma forma de prevenção. Deve ser tomar sol de uma forma adequada, comer leites e derivados, uma ingestão correta de cálcio, tomar a vitamina D, equilibrar a vitamina D. Nos casos que mais avançados, daí entram diversas medicações, como daí sim tomar o cálcio, os bifosfonados, são medicações que evitam a perda de massa óssea. E também hoje nós temos no mercado algumas medicações de infusão, que daí sim você pode ganhar massa óssea com essas medicações. São medicações mais fortes, então deve ser tomada com bastante critério médico, porque toda medicação, quanto mais forte, maior o benefício, mas também maior os riscos de algumas complicações, efeitos colaterais. Então tem que ser bem avaliado cada medicação prescrita para osteoporose.
Tá certo, doutor. A gente está chegando aí os minutinhos finais do nosso programa. Eu queria agradecer a sua participação e lembrar que uma outra doença também que atinge muito a coluna é a escoliose, mas aí eu convido todo mundo que está em casa para assistir esse programa, que está disponível lá na nossa página no YouTube da Rede Alesp. Então assiste lá também sobre a escoliose. O doutor Luciano também está explicando lá direitinho sobre o que é, o tratamento. E, doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a participação do seu programa. É muito bom participar de um programa com uma repórter tão competente, que faz uma pesquisa tão séria aí, e fica fácil para a gente seguir a entrevista. Muito obrigado pela entrevista aí também. Tá certo, doutor. Eu que agradeço os